Boa noite. Faltam 40 dias para as eleições legislativas, à altura de conhecermos as propostas de cada um dos partidos. Hoje é a vez do PCP. Nas últimas semanas, os comunistas decidiram pôr-se à margem das negociações que envolvem o FMI e recusam fazer parte de uma solução de governo abrangente que está a ser pedida por vários quadrantes da sociedade portuguesa. Boa noite, Jerónimo de Sousa. Para que é que serve o Partido Comunista Português? Um Partido Comunista Português que tem servido fundamentalmente o povo, a democracia, a liberdade, tanto nos 48 anos em que foi o único partido que resistiu em condições muito adversas de clandestinidade, perseguido, torturado, os seus membros, muitas vezes até assassinados, mas um partido que nunca desistiu, que ao contrário de todos os outros, durante a Primeira República, se afirmou, portanto, cada vez mais junto precisamente do povo. E em 2011? E, portanto, um partido que acompanhou, portanto, o 25 de Abril, portanto, é SATO e o processo transformador da Revolução, que agora celebramos, e hoje, em 2011, continua a ser um partido que, numa opção clara, se identifica fundamentalmente com os interesses dos trabalhadores, dos que menos têm, menos podem, do povo português. Mas é um partido que se recusa a dialogar com o FMI, com o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia. É um partido que se recusa a participar num futuro governo de coligação. É um partido do não. Bom, vamos por partes. Portanto, em primeiro lugar, há portanto, um sofisma, portanto, um equívoco que convém esclarecer, portanto, em termos de opinião pública. Mas negociações de quê? Mas estamos a assistir portanto, à vinda de uma intervenção externa, composta pelo FMI, portanto, pelo BCE, pela União Europeia, que vem, digamos, não vem negociar coisa nenhuma, vem procurar impor aquilo que já está determinado e que foi determinado no Conselho Europeu, designadamente, que constitui receitas velhas do próprio FMI, não vem nada para negociar, nem para, digamos, poder tanto, ter um rebate de consciência. Não vem, não. Tanto, é um simulacro de negociações para além, digamos, de nós considerarmos que se trata, de facto, de uma intervenção ilegítima, que é preciso que alguém diga não e não aceitar esta imposição, porque não é negociação, é uma imposição que vem fazer ao nosso país e ao nosso povo. Porquê que o senhor diz que é uma intervenção ilegítima se foi pedida pelo Governo de Portugal com o apoio do Presidente da República e dos três maiores partidos? Sim, mas nós continuamos a considerar que é ilegítima e até desnecessária, porque de facto... Mas ilegítima em que sentido? Há legitimidade de ser... Ilegítima no sentido que vem tentar impor, portanto, a um povo que tem a sua soberania, portanto, um país que é soberano, mas condições... a Troika não pediu para vir, foi chamada, não é? Portanto, isso é uma história que valia a pena contar, particularmente para percebermos quem manda em Portugal. Esse recurso que foi feito pelo Governo foi determinado fundamentalmente pelos banqueiros. Talvez alguns de nós já não se lembrem da campanha fortíssima, portanto, por parte de 4 ou 5 banqueiros que, numa autêntica posição de cartel, procuraram determinar, influenciar e impor portanto, essa intervenção externa. Porquê? Porque enquanto andaram a viver portanto, à sombra dos juros baixos do BCE, enquanto andaram aí portanto, com lucros fabulosos, tudo bem. Quando chegou a altura das dificuldades, juntaram-se e impuseram, portanto, a este governo, digamos, essa intervenção que estava naturalmente preparada, porque o FMI não nos vem fazer favor nenhum, como sabe. Aliás, até é parte interessada, tendo em conta que os ganhos são de umas largas centenas de milhões de euros, não é? Ontem Jorge Sampaio dizia aqui na RTP que não há modelos alternativos à mão de semear e, portanto, é com estes modelos que nós vamos ter que lidar. Mas isso é uma visão, portanto, de resignação, de conformismo, que nós, comunistas portugueses, não aceitamos. Como é que é possível dizer que é a única alternativa quando nós temos, e ainda por cima isto não é a opinião do PCP, olhando, portanto, analisando para 2 exemplos concretos, a Grécia e a Irlanda, particularmente a Grécia, onde a mesma receita, as mesmas medidas, não resolveram nenhum dos problemas dos gregos, nem sequer da dívida externa, nem sequer o crescimento e o desenvolvimento económico. Porventura será ainda cedo para fazer esse balanço. Portanto, olha que a realidade, enfim, portanto, não é o PCP que diz, portanto, ou que pensa. Olhamos para aquele país, verificamos corte nos salários, corte nas pensões e nas reformas, privatizações, cortes nos apoios sociais. Portanto, verificamos isso tudo. A dívida disparou,
especulação, portanto, continua, o assalto, portanto, por parte dos especuladores continua, numa situação em que hoje, na Grécia, já se discute a questão da reestruturação da dívida. Porque é uma questão que o PCP tem colocado. Sim. Aliás, o PCP defende a renegociação da dívida, mas a verdade é que há analistas económicos que dizem que se isso acontecesse, Portugal não iria conseguir garantir empréstimos no futuro. Pois, eu acho que é uma proposta que não tem, obviamente, dificuldades, não é isenta de dificuldades. Agora, era um país dizer, nós não podemos pagar. Agora, o que nós podemos afirmar é que não existe uma única saída, que é a saída para o precipício, como estão a propor aos portugueses. Nós dizemos... Mas qual a alternativa? Essa nossa proposta de renegociação, portanto, a reestruturação da dívida, em termos dos montantes, em termos dos prazos, em termos dos juros, é uma questão fundamental, decisiva, porque, repare, nós não dizemos não pagamos. Mas a continuar este assalto, ainda ontem, portanto, creio que se verificou mais um em termos das taxas de juros, o que se vai verificar é que um dia não podemos pagar. Portanto, nesse sentido, mas nós não estamos numa emergência financeira e se de facto nós disséssemos hoje que não podíamos, que não queríamos ou que não iríamos recorrer ao FMI, portanto, obter este empréstimo, o que aconteceria é que os salários dos trabalhadores que o senhor diz defender não seriam pagos, por exemplo? Isso é uma pergunta formatada que já ouvi várias vezes. Portanto, formatada aqui na reunião que antecedeu esta entrevista. Com base na concepção da ideologia das inevitabilidades, o que estão a dizer aos portugueses é o seguinte: não há saída. A saída é afundar o país, é torná-lo menos soberano, é aumentar, enfim, as medidas de austeridade, nunca dizendo uma outra coisa. Quando eu digo que há outra saída, há outro caminho, a nossa proposta de reestruturação da dívida, mas simultaneamente também da necessidade da convergência dos países que estão afetados por este assalto dos especuladores, da necessidade de desenvolvimento das relações comerciais, uma outra estratégica que esta ainda não ouvi tanto questionar, que é da necessidade de produzirmos mais, de criar mais emprego, de reforçar o nosso aparelho produtivo, porque criando mais riqueza e distribuindo melhor, deixe-me precisar um ponto. É que o problema dos salários é real, como sabe. Já várias instituições acusaram algumas dificuldades de tesouraria, desde logo o Ministério da Defesa, mas também algumas empresas públicas de transportes. Portanto, há de facto um problema urgente a resolver e o próprio Ministro das Finanças disse que só tinha dinheiro até maio. Sim, mas nós, portanto, em relação a este sufoco que temos, e é real, portanto, por exemplo, nós temos uma proposta que é uma proposta que não é estratégica, mas que tem a ver com este sufoco que temos neste momento. Nós sabemos, pelo relatório do Banco de Portugal, que existem cerca de 55 mil milhões de euros em títulos e obrigações que andam no exterior, que andam no estrangeiro, por parte de entidades públicas, repare. A nossa proposta, por exemplo, é que esses títulos e obrigações, portanto, fossem vendidos, portanto, e com o lucro aplicados na nossa dívida pública. Mas comprar dívida pública portuguesa, nesta altura, é um risco, é perder dinheiro e pode mesmo pôr em risco as pensões da Segurança Social, por exemplo, não é? Não, mas em que sentido? No sentido em que estamos a trocar dívida boa por dívida de risco. Mas porquê? Porque está a valer muito menos no mercado, como sabe. Está a dizer que Portugal não tem futuro. Estou a dizer que vale hoje muito menos do que valia e que seria trocar dívida boa por dívida muita gente afirma. Nós continuamos a pensar, portanto, e por isso não desistimos de Portugal, que Portugal tem futuro. Portanto, enfim, comprar, portanto, dívida pública com a garantia, portanto, enfim, em termos de financiamento. Ao participar nestas reuniões que estão a haver neste momento, que estão a existir neste momento em Lisboa, ao porem-se fora deste processo, não é a vossa voz que deixa de ser escutada, não é a voz dos eleitores que votaram no PCP que deixa de ser escutada. Mas escutada por quem? Escutada pelos senhores do FMI? Do FMI, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu. Mas eles querem, portanto, transportar, apresentar alguma proposta. Não tem. Mas eles queriam ouvi-los. Portanto, nós não temos problema nenhum em afirmar claramente que as nossas relações institucionais são com as instituições da República. Não tivemos problemas nenhuns em falar com o Governo, tanto em apresentar a nossa proposta. Posso lhe dizer, até o contacto com o Presidente da República, tanto colocando as nossas apreensões e as nossas propostas. São estas relações institucionais que nós provejamos, não credenciamos, nem passamos legitimidades, portanto, a uma instituição estrangeira que, portanto, no plano da Comissão Europeia, por exemplo, é evidente que mas não era um no Parlamento Europeu existem... ouvir a voz do PCP?
Mas a voz do PCP, portanto, foi ouvida, como disse, portanto, em relação às instituições nacionais e em relação, portanto, no plano público. Nós afirmamos claramente, não temos aqui nenhuma arca escondida, que temos uma proposta alternativa. Como é que o PCP vai responder a um programa de austeridade que se prevê inevitável? Como é que nós respondemos? Portanto, denunciando, combatendo e simultaneamente demonstrando que há uma alternativa. Mas quando diz combatendo, está a pensar numa greve geral, por exemplo? Não, o PCP não decide greves gerais. Quem decide greves gerais é o movimento sindical, como sabe. Mas, em articulação com o PCP? Eu acho que muitas vezes se exagera quando a CGTP toma posições autónomas. Portanto, perguntam porque é que a CGTP toma essa posição diferenciada do PCP. Por exemplo, participar na reunião com o FMI. Ora, portanto, que belo exemplo, portanto, demonstrativo da autonomia da decisão da CGTP. E achou bem que Cavaco da Silva tenha ido falar com os técnicos estrangeiros? É uma decisão própria da CGTP, que, independentemente dos resultados, obviamente, nós temos aqui uma posição diferenciada. Mas, em relação à sua pergunta no concreto, há aqui uma questão que é incontornável. Quem foi o responsável da crise? Quem foram os principais responsáveis da crise? E quem foram? Houve, naturalmente, responsabilidades desta crise do capitalismo internacional, sem dúvida. Mas também temos culpas aqui de sucessivos governos que deixaram o país chegar ao estado em que chegou. E, curiosamente, aquele setor económico, ou seja, o setor financeiro, que teve particulares responsabilidades na situação que estamos a viver, que andou a ganhar milhões e milhões de euros de lucro. Se me permite, por exemplo, no ano passado, o ano da crise, tiveram 1 milhão de euros de lucro por dia, 5 bancos. E, curiosamente, os principais responsáveis, a esses não se exige uma ponta de sacrifício, o que se exige é cortes nos salários, corte nas pensões, cortes nos apoios sociais, corte no investimento público. O PCP também não terá poder para o exigir. Portanto, eu voltava à minha pergunta inicial. Como é que o PCP vai reagir a um previsível plano de austeridade ou inevitável? Portanto, obviamente, não permitindo que o povo português, como e cal, aceite como boa aquilo que, para a qual não contribui com coisa nenhuma. Portanto, por exemplo, essa teoria que existe de o povo português está a viver acima das suas possibilidades. Isto é uma teoria aí neoliberal. É verdade, se gastamos mais do que produzimos, estamos a viver acima das nossas possibilidades. Do país, 80% das famílias, 80% das famílias portuguesas têm um rendimento de 2.000 ou abaixo de 2.000 euros. 58% das famílias portuguesas têm um rendimento de 1.000 ou menos euros por dia. São esses. São aqueles que compraram... Não, mas permita-me. São aqueles que compraram, por exemplo, uma casa para viver, que foram pedir dinheiro ao banco, um empréstimo que vão pagar durante 40 anos, em que a casa quase nunca será sua, e então é essas pessoas que tiveram que recorrer, portanto, a esse empréstimo, que estão a viver acima das possibilidades. Com franqueza, portanto, vivem acima das possibilidades aqueles que têm o salário mínimo nacional, ou aqueles que têm uma reforma de 270 euros. É incrível como é que para o PCP é indiferente ter um governo que seja liderado pelo Partido Socialista ou liderado pelo PSD? Seria, portanto, incorreto dizer que não há diferenças, mas são diferenças pontuais, porque no essencial, naquilo que é estratégico, naquilo que é estruturante, há uma grande identificação na política económica, na política europeia. Em relação à política social, portanto, com certeza que existe esta ou aquela nuance, muitas vezes em termos de ritmo, em termos de conteúdo mesmo, existem diferenciações pontuais. Mas naquilo que é fundamental, há uma grande identificação. O PCP também votou ao lado do CDS e do PSD no chumbo do PEC 4, que abriu o caminho a eleições e abriu o caminho à possibilidade do PSD, de acordo com as sondagens, está à frente das intenções de voto, poder regressar ao poder. Quem abriu o caminho a eleições foi quem se demitiu. Porque, obviamente, a derrota do chamado PEC 4 não implicava essa Sabia demissão. Que era isso que ia acontecer, todos sabíamos que se isso acontecesse, o Governo iria pedir a demissão. O PCP votou contra e bem, o que é isso do PEC 4? Para quem nos está a ouvir, o que é isso do PEC 4? O PEC 4 significava corte nos salários, congelamento, corte nas pensões e congelamento também das mais baixas, significava mais cortes nos fundos de emprego, nos apoios sociais, significava mais cortes no Serviço Nacional de Saúde, significava mais cortes no investimento. Então, um partido como o nosso,
seria capaz, digamos, de assinar por baixo medidas profundamente injustas. Mesmo que isso abra o caminho à possibilidade do PSD regressar ao poder como partido mais votado. O PSD há de reparar que fez afirmações que convém ter em conta. O problema do PSD é que, portanto, aquilo não era mau, portanto, não era suficientemente mau, porque aquilo que Passos Coelho afirmou, claramente, é que era preciso mais. Ora, portanto, nós consideramos que, enquanto o PSD pode ter sido motivado por razões de tática e de oportunidade eleitoralista, o Partido Comunista Português votou contra com a consciência de que seria, por isso digamos, que está a acabar uma de injustiça. Sousa, justamente por isso, se o PSD queria ainda mais, porque é que o PCP abriu caminho a uma mudança de governo que abre, de facto, a porta a uma possível vitória do PSD? Portanto, o governo demitiu-se porque quis. Nós sabíamos e estávamos conscientes, depois do PEC 1, PEC 2, PEC 3, Orçamento de Estado, portanto, PEC 4, que imediatamente viriam medidas, portanto, profundamente graves, deixando intocável, e esta é uma questão que é pouco debatida, e eu insisto outra vez nesta ideia, porque é que têm de ser sempre aqueles que têm quase os bolsos vazios a pagarem? E porque é que aqueles que foram responsáveis da crise, estou a falar do setor financeiro, dos grandes grupos económicos, esses continuam de vento em popa a passar por cima da crise? Apenas integrar um governo patriótico e de esquerda. Eu pergunto-lhe concretamente com que partidos? Obviamente, a nossa proposta, quando falamos com setores políticos, sociais, com personalidades, com democratas, não pode ser considerado como um ato súbito que se vai resolver no dia 5 de junho. Mas com que partidos? Não há grande opção. Enfim, com o PS já percebemos que será difícil. Sabe, é que apesar de tudo o mundo move-se. E nós consideramos que esta nossa proposta de exigência de ruptura e de mudança com este caminho, portanto, para o precipício que estamos a assistir, portanto, precisa de facto de uma alteração no plano político e no plano da alternativa política. Mas o que é que quer dizer quando diz que o mundo se move? Está à espera de um resultado eleitoral assim tão surpreendente? Não, estou à espera que um dia o povo português, portanto, há de perceber isso, há de perceber essa necessidade. Esses que julgam, que olham para os eleitores, portanto, e para o eleitorado como se fosse uma cotada, onde há apenas 2 partidos que vão vencendo as eleições, um dia pode ser que se enganem, porque um dia o povo português pode descobrir... Mas acha que pode ser o 5 de junho? O senhor está à espera de um bom resultado? Eu disse, portanto, que é uma oportunidade, mas não é um ato súbito. Esta nossa proposta de fundo, da ruptura e da mudança, portanto, de um governo patriótico e de esquerda, porque nós continuamos a pensar... de fundo que já foi colocada aos portugueses há muitos anos, que vem sendo colocada aos portugueses há muitos anos e sem sucesso do ponto de vista do Partido Comunista, não é? Esta proposta em concreto, portanto, com uma política patriótica e de esquerda, bem explicada, bem explicitada, portanto, não foi feita, portanto, enfim, nós sempre procuramos defender, portanto, uma alternativa democrática, portanto, em que condições é que o PCP admitia partilhar a governação? Um governo que fosse capaz de realizar uma política diferente, uma política onde prevalecesse, portanto, uma outra concepção económica. Portanto, o atual quadro não seria nunca com o PS ou o PSD? Olhando para as conclusões das suas direções, portanto, dos seus congressos, eu diria que, enfim, o tempo para milagres está muito difícil, que era preciso, de facto, uma grande reviravolta. Mas... O senhor receia o voto útil do Partido Socialista? Não, portanto, nós estamos profundamente confiantes, sustentados nas nossas razões, nas nossas propostas, porque que há uma hoje cada vez mais entre o PSD e o PS neste momento e, portanto, pode haver a tentação dos eleitores de esquerda perguntarem-se mas porquê é que eu vou dar o meu voto ao PCP se o PCP não pode influenciar a governação ou não irá a partir de influenciar a governação? Pode. Portanto, é que o Partido Comunista Português, o seu reforço da CDU, hoje é uma condição fundamental para alterar este estado de coisas. Porque dizer aos portugueses, depois de 34 anos de política de direita, ora governando uns, ora governando outros, que não existe saída, que, portanto, é preciso votar mais no mesmo, portanto, nós consideramos que esta é uma oportunidade para o reforço do PCP, da CDU, tendo em conta aquilo que fez, por aquilo que lutou, pelas propostas que coloca aos portugueses, nós estamos profundamente confiantes que não há de ser sempre assim e que um dia, portanto, este partido, portanto, esta CDU... A esperança não lhe falta. Não, a esperança, a convicção deixa-me precisar um ponto. O senhor disse que só com um milagre é que seria possível um acordo com o PS. Nesta conjuntura, sim. Com que Partido Socialista seria possível um acordo? Obviamente um Partido Socialista que não praticasse uma política de direita, que se identificasse com os interesses dos poderosos. Está a pensar noutra liderança, por exemplo? Não, nós não consideramos isso, portanto, achamos até indelicado, portanto, e consideramos até uma ingerência
que Mas há líderes com quem o PCP se identifica mais. Seria, portanto, uma clara ingerência que recusamos, ser nós a dizer sim com aquele, não com o outro. Portanto, eu acho que é um problema que o Partido Socialista livremente terá de resolver, portanto, sem qualquer ingerência. Agora, nós não caracterizamos, portanto, o homem, portanto, a pessoa, a personalidade, portanto, caracterizamos as políticas. Portanto, e nesse sentido, nós estamos contra este Partido Socialista que executa uma política de direita. Como é que estão as conversas com o Bloco de Esquerda? Então, normalmente, como sabe, aliás, até acompanhei de perto, designadamente na Assembleia da República, tem havido muitas vezes convergência de posições em torno de causas, de projetos, de iniciativas, uma convergência, portanto, no plano institucional. Mas aquela reunião a pedido do Bloco de Esquerda que decorreu de resto na Assembleia, em que o senhor esteve presente, teve sequência, teve desenvolvimentos? Não, foi uma relação normal, uma reunião normal, onde se avaliou a situação política e social. E serviu para quê, Jerónimo? Serviu para trocar, portanto, opiniões, portanto, sobre esta realidade. Cada um vai correr por si, portanto, o Bloco decidiu concorrer isolado, nós decidimos concorrer no quadro da Coligação Democrática Unitária. Obviamente, isto de relação, portanto, com outros partidos, é uma coisa perfeitamente natural, foi uma reunião de discussão, portanto, e de troca de pontos de vista, não foi mais do que isso. Jerónimo Sousa, ainda em relação ao voto útil, o PCP acha que pode beneficiar, pelo menos as sondagens têm dito que o Bloco de Esquerda está em queda, acha que pode ir buscar eleitorado ao Bloco de Esquerda e com isso ganhar? Nós não temos essa visão concorrencial. Portanto, não tem? Não, portanto, eu acho que o problema... Estão a disputar o mesmo eleitorado, o eleitorado à esquerda do Partido Socialista? Com algumas nuances, digamos, com algumas nuances, mas o nosso problema, de facto, é a política direita e aqueles que a executam. Mas em relação a estas reuniões que houve, ou esta reunião que houve com o Bloco de Esquerda, houve algum entendimento para não existir, houve digamos assim, um pacto de não agressão entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista para que a campanha decorra de uma outra forma? Não houve. Não houve. Portanto, vamos ouvi-lo a questionar o Bloco de Esquerda e Francisco Louçã nestas eleições. Portanto, isto não invalida tantas diferenças de opinião e até as divergências que existem entre os dois partidos, portanto, que é uma coisa também em democracia natural. Mas insisto... Que leitura é que o senhor fez deste convite do Bloco de Esquerda? No quadro de relações normais, institucionais, não achamos nada estranho. Foi colocada a questão, nós avaliamos e decidimos positivamente, num quadro normal, portanto, de relações, portanto, que existam, mas não foi, insisto, não foi mais do que isso. Nós, em relação ao Bloco, portanto, insisto, vamos com certeza convergir na próxima Assembleia da República, mas não vamos, digamos, esbater as diferenças e até as divergências que existem no plano político e ideológico. O PCP foi o quinto partido nas últimas legislativas, ficou atrás do CDS, do Bloco de Esquerda. O que é um bom resultado nestas eleições? Um bom resultado, do nosso ponto de vista, era o reforço das posições do PCP, da CDU. Ficar à frente do Bloco? Não, sinceramente não temos esse objetivo, nem temos essa meta. O nosso reforço parece-nos ser uma condição fundamental no plano da atualidade política, obviamente procurando que com esse reforço se mantenha viva, portanto, essa esperança de que falava há pouco, o senhor é secretário-geral, que é possível mudar este estado de coisas. Há quase 12 anos. Porquê que, do seu ponto de vista... Entanto, ainda não fiz quase. 8, perdão. Porquê que, do seu ponto de vista, sendo as propostas do Partido Comunista tão boas do seu ponto de vista para o país, o eleitorado não confia nelas? Bom, isto é uma batalha importante porque nós estamos aqui, digamos, num diálogo, portanto, e a fazer política com a inocência. Enfim, a ideologia, portanto, a luta ideológica existe, tal como a luta de classes existe, e obviamente hoje o povo português é confrontado com essa ideologia das inevitabilidades, do tem de ser, para além de uma outra questão que naturalmente existe, que é o preconceito. Aliás, eu fiquei impressionado... Preconceito? Preconceito, sim, em relação tanto aos comunistas, tanto
podia ser histórico, eu não estou a dizer já que... Portanto, aquela ideia dos comunistas que comem... Exatamente, já não recorrem a isso, mas portanto, continua a existir portanto, o preconceito, mas aquilo que notamos, e eu posso dizer porque é por todo o país, então reconheçam isso, portanto, hoje são muitos os portugueses que nos ouvem. Mas estava a falar do preconceito. Que preconceito é que existe em relação aos comunistas? Porque são comunistas, enfim, vem naturalmente desses tempos de diabolização. Mas isso já não existe neste momento, Jerónimo Sousa. Sim, portanto foi vencido, mas, digamos, o grande problema é o caráter subjetivo desse preconceito. Eu podia dizer-lhe até assim, o seguinte: no outro dia em Braga, portanto, veio um homem que me abraçou, portanto, que estimulou, portanto, continua a sua luta. Eu identifico-me com tudo, portanto, o que vocês fazem, dizem, é isso que eu quero, portanto, é por isso também que eu luto. Ainda não consegui perceber porque é que ainda não votei em vocês. Eu creio que é um exemplo concreto do preconceito que não é explicado. E a explicação não estará no próprio Partido Comunista? Qual é a cota de parte de responsabilidade do Partido? O Partido Comunista Português, portanto, de uma forma clara, portanto, não esconde o seu ideal, o seu projeto, naturalmente as suas propostas. É um partido que tem um papel importantíssimo na sociedade portuguesa e, nesse sentido, nós pensamos que, vencendo essa barreira, são tantos e tantos os portugueses e as portuguesas, são tantos os jovens que olham para nós... Mas qual é a barreira? A barreira, portanto, como digo, falta só um bocadinho que eu não sou capaz de explicar, portanto, porque não é objetivo. Que já falta há muito tempo, Jerónimo Sousa. Sim, o senhor disse há uns tempos numa mas as coisas estão a mudar. Uma frase interessante. Afirmou, e cito, só quando o povo quiser é que estaremos no governo e não por favor dos interesses da direita. Ora, a verdade, como dizia há pouco a Sandra, eleição após eleição, o povo tem dito que não quer o PCP no governo. Bom... se julgam que nós nos cansamos, estão enganados. É com este povo que lutamos, é por este povo que lutamos. E é este povo que diz que não quer o PCP no governo. Sim, mas quando eu dizia, portanto, e no entanto o mundo move-se, há de reparar você, portanto é um jovem, outra jovem, a nossa luta não é para viver de moda, da circunstância, do momento. Sim, mas é um partido político e os partidos políticos aspiram ao poder. Mas repara, é um processo, sim, claro, mas é um processo histórico de evolução da consciência, da própria luta. Há de reparar no seguinte, vocês talvez não se lembrem bem, mas... Eu tenho alguma memória. Sim, mas era muito jovem, muito novinho, quando passaram várias certidões de óbito para este partido. Aqui, nesta casa, portanto, noutras casas... Assim tão novo. Sim, portanto, sim. Isso foi no final dos anos 80. Cada vez que passaram essa certidão, enganaram-se sempre. E hoje já nem colocam a questão... Mas a verdade é que viram o Bloco de Esquerda ultrapassar o resultado do PCP. Quando falava há pouco em moda e circunstância, era o Bloco que se estava a referir? Não estava. Portanto, não estava a fazer essa ligação. Nós, de facto, consideramos, portanto, isto um processo histórico de evolução das próprias consciências, portanto, da própria situação política, da realidade objetiva, em que, mais cedo ou mais tarde, serão muitos e muitos aqueles portugueses que, reconhecendo, já não só a razão, porque isso a razão já não reconhecem, mas, portanto, o seu apoio para procurar transformar a vida... Alguma vez nós vamos poder ver o PCP numa noite eleitoral a dizer nós perdemos? Porque, de facto... Nós, os resultados, mesmo subindo, portanto, e nas duas últimas eleições... É que o PCP nós sempre que ganha. Crescemos, não dizemos sempre que ganhamos. Aliás, portanto, mesmo subindo, por exemplo, afirmamos, nas duas últimas eleições legislativas, subimos, ao contrário do que muita gente pensa... Mas são um partido. Sim, mas... Já foram o terceiro. Mas este partido, é preciso olhar para ele, portanto, porque, de facto, nós temos uma concepção que é, portanto... as vitórias não nos descansam e as derrotas não nos desanimam. E é por isso que, num partido que foi, enfim, temperado em momentos bem difíceis, quando parecia tudo perdido, e este partido conseguiu afirmar-se. Hoje, numa situação muito difícil para o nosso povo, com, enfim, formatações de voto, com a ideologia dominante, portanto, enfim, a conseguir impor as ideias dominantes, mas... essa realidade, portanto, e quem tem um projeto, quem tem o ideal e quem tem a convicção, obviamente, como nós, portanto, acreditamos que as coisas mudam para melhor. Numa entrevista recente, o senhor elogiou Paulo Portas e disse Paulo Portas não é parvo e tolo não tem nada.
Sim. Acredita que alguma da mensagem do CDS pode roubar votos ao PCP? Estou a pensar, por exemplo, quando fala das reformas. Não, o PCP não. Portanto, obviamente, quando digo, portanto, não é parvo, não é um elogio, é um reconhecimento de uma realidade. Mas o CDS, procurando colmatar um vazio que se encontra à direita, particularmente com todas as teorias neoliberais do Passos Coelho, portanto, e do PSD, procura capitalizar, no fundo, esses sentimentos de quem, tanto hoje como a reforma de 106 euros, particularmente essas, digamos, é atingido, portanto, e o CDS identifica-se com esses. Obviamente tem um problema, nunca quer ir buscar um cêntimo que seja, portanto, aos lucros fabulosos do capital, mas isso está na sua natureza. Paulo Portas pode ser a chave do próximo governo? Não, eu já vi muita coisa, nestes anos todos, já vi governos PS-PSD, já vi governos PS-CDS, ainda não os vimos os três juntos, mas no fundo, qualquer solução dessas, com este PS, não me admiraria. Ficaria surpreendido que isso acontecesse? Não, porque há uma grande identificação, tal como há uma grande responsabilização desses três partidos no estado em que, portanto, deixaram o país. E é por isso que este esforço que se está a notar... Mas, Félix, disse há tempos numa entrevista que achava que, por exemplo, o Partido Comunista devia fazer parte de um governo em que também estivesse o PS, o PST e o CDS. Mas isto não se trata aqui, digamos, nós podemos tentar misturar a água com o azeite. De repente parece que não há políticas alternativas, de repente parece que não há interesses de classe, de repente parece que isto é tudo um social-terrorismo, portanto juntávamos todos e fazíamos que política? Naturalmente a política de direita, que alguns pensam, porque é isso que está na cabeça de quem faz essa proposta. Nós consideramos, e quando dissemos que estaremos no governo quando o povo quiser, para fazer uma política diferente, não nos ofereçam lugares, não nos ofereçam prebendas. Portanto, nós consideramos que, sendo um partido de poder, e quando o povo quiser, não é para fazer esta política desgraçada. Já não estamos em tempo de crise. O PCP, enquanto organização, está a fazer algum programa de austeridade? Obviamente, quando as medidas recaem sobre os trabalhadores, portanto, e o povo português, não somos incólumes, nem intocáveis, enfim. Mas houve algum reajuste no quadro dos funcionários? Não, em termos de direitos, em termos de salários... Não houve cortes de salário no PCP? Naqueles que foram cortados, são funcionários públicos. Obviamente também, portanto, aí houve cortes. O que reverte menos para o partido, é isso? Sim, portanto, mas nós não nos desligamos tanto da realidade que vivemos e das dificuldades do nosso povo. Portanto, eu já tenho mas acha que há algum risco de alguns funcionários do partido poderem vir a ser dispensados ou despedidos? Sabe que o partido faz um grande esforço para, através das suas iniciativas, da sua recolha de fundos, da cotização, através da grande iniciativa que é a Festa do Avante, ser um partido independente do Estado e um partido independente do capital. É uma honra muito grande que temos. Obviamente com sacrifícios. Sei lá, no momento em que andam aí a dizer, por exemplo, que os partidos são todos iguais e que os políticos são todos iguais, e quando digo, enfim, que o meu vencimento é aquele de um operário qualificado... 800 euros. Sim. As pessoas ficam a olhar, portanto, e não entendem, porque nós, comunistas, não somos pessoas diferentes, somos pessoas perfeitamente normais. Temos uma posição diferente na forma de estar na política e, por isso mesmo, entendemos aquela responsabilidade não como um emprego, não como uma profissão, se quisermos, com o princípio de nem beneficiado nem prejudicado, este Partido Comunista Português procura assim, portanto, manter essa independência, essa autonomia e, naturalmente, se há consequências para os trabalhadores e para o povo português, há consequências para, portanto, os militantes e funcionários do partido. Ontem o país deu um sinal de unidade ao juntar em Belém, com o Presidente da República, três antigos Presidentes da República. Porquê que o senhor não foi à cerimónia? Eu tinha outra iniciativa, aqui em Lisboa. Um almoço? Estivemos representados pelo Presidente do Grupo Parlamentar. Mas, o senhor não gostou particularmente de nenhum discurso? Considera que Ramalhianos, Mário Soares, Jorge Sampaio são os responsáveis pela crise?
também tem a sua cota de responsabilidade. Aliás, impressiona-me, portanto, no conteúdo dos discursos, de uma forma geral, um pouco, portanto, enfim, a sacudirem responsabilidades, quando nós sabemos que, afinal, quem é que aprovou, portanto, esta integração na União Europeia? Quem é que aprovou a PAC? Quem é que aprovou, portanto, a destruição do nosso aparelho produtivo? Quem é que esteve de acordo com, por exemplo, subsidiar para não produzir? Isto não foi, portanto, enfim, uma divindade qualquer, não foi algo sobrenatural. Foram homens e mulheres concretas. Neste momento, não é? O Partido Comunista Português bate-se por uma outra Europa onde o princípio da coesão económica e social, do respeito pelas nações... Ontem, o 25 de Abril, fez 37 anos, foi o aniversário da Revolução dos Cravos. Porquê é que o senhor só aderiu ao PCP depois da Revolução? Bom, eu era muito jovem, mas tinha contactos com o partido, mesmo antes de ser formalmente militante. Como sabe, portanto, no tempo do fascismo, isso não era coisa que se pudesse dizer, porque isso significava prisão, despedimento, perseguição. Mas, mesmo muito jovem, portanto, comecei a ter contactos com o partido, aliás, aos 14 anos, quando fui para a fábrica, depressa, portanto, até sou ali de uma região... Mas porquê é que não se inscreveu como militante? Porque obviamente isso não era assim como é hoje. O partido contatava-nos, enfim, tínhamos a informação do partido, recebíamos os avanços clandestinos. Por exemplo, o partido confiou-me a responsabilidade de integrar uma direção sindical antes do 25 de Abril, para conquistar os sindicatos metalúrgicos, portanto, ao regime corporativo. Naturalmente foi o partido, portanto, que me encaminhou. Jerónimo Sousa, que líder internacional Abril, é que o senhor admira? Diga? Que líder internacional é que o senhor admira? Eu tenho um problema, não é pela surpresa perante a pergunta, mas eu não tenho, assim, uma referência internacional. Não tenho. Talvez, se calhar, por razões de feitio, de concepção, eu tinha, portanto, uma grande admiração por Álvaro Cunhal. Que foi um grande líder nacional, mas internacional com uma dimensão internacionalista. Não há nenhum líder que o senhor admire? Não tenho. Não tenho. Peço perdão por isso, peço perdão aos senhores telespectadores, mas não tenho, de facto, uma referência de... Há pouco por lapso eu disse que estava como secretário-geral do PCP há 12 anos, não, é há quase há 8. Quanto tempo é que tenciona ficar? Bom, 2 ou 3 condições. Primeiro, por decisão dos meus próprios camaradas. Em segundo lugar, portanto, se tiver, portanto, força e saúde, portanto, e capacidade para realizar as tarefas de que sou, portanto, atualmente responsável, portanto, não serei eterno, descanso. Ninguém é eterno. Mas, portanto, enquanto tiver esta confiança desse coletivo da direção, do coletivo que é o meu partido, o Partido Comunista Português, enquanto tiver o respeito do próprio povo português, às vezes que se manifesta nos vizinhos ou, portanto, nos amigos, pessoas que não são do meu partido, se quiser. Enquanto tiver a confiança dos meus camaradas, cá estarei, se tiver força e saúde para isso, e estou com essa determinação. Jerónimo Sousa, muito obrigada por esta entrevista. Boa noite. A entrevista volta na próxima sexta-feira. O convidado é Francisco Louçã. A todos, muito boa noite.